Boa noite, vereadora Ana Afonso, do Partido dos Trabalhadores de São Leopoldo. Boa noite, Zaço, nosso companheiro também, jornalista por profissão e que está neste momento também atuando aí na Prefeitura de São Leopoldo. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar podendo aqui debater um pouquinho com vocês dois, no sentido da importância do tema, que é sobre fake news, e também da carga de conhecimento que vocês têm sobre o assunto, uma caminhada, uma história, e que com certeza nós vamos poder crescer um pouco mais nesse debate, nós três aqui, e todas as pessoas que conseguirem interagir conosco e nos assistir, estar junto conosco nesta live, ou assistir posteriormente, vão poder enriquecer, digamos assim, do ponto de vista de conhecimento, porque eu costumo dizer assim, ó, cada bate-papo, cada troca de ideia nos faz pessoas diferentes, pessoas melhores. Então, assim, esses minutinhos que nós vamos estar aqui conversando vai nos ser de muita valia. E valia também para a sociedade, neste momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas têm a liberdade de poder escrever, de poder se manifestar nos meios de comunicações, em especial, neste caso, nas redes sociais, e, às vezes, falta uma responsabilidade e um comprometimento com a verdade. E é aí que entra a questão das fake news, que pode vir destruir, né, reputações, pode destruir instituições e pode vir ferir também frontalmente a nossa democracia. Então, vou começar com a nossa vereadora. Vamos dar aí, então, a preferência, então, para a vereadora, para conversar um pouquinho conosco, se apresentar aí, porque aqui de Palmeira das Missões, do interior, já tem pessoas te acompanhando. Muitos lhe conhecem e alguns não conhecem. Então, para se apresentar, falar um pouquinho do conceito de fake news, enfim, e adentrando ao nosso bate-papo. Boa noite, então, vereador Cláudio Mineiro, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né, quando recebi o teu convite para a gente conversar essa noite sobre fake news, e começo já também te parabenizando por trazeres esse tema para a gente conversar com a comunidade, né, pelo teu projeto de lei, né, que tu aprovaste aí na Câmara. Boa noite, Zaço, né, jornalista, amigo, né, companheiro, e a gente, dialogando com jornalistas, a gente também percebe que as dificuldades do mundo da notícia também são grandes, né, com relação a esse processo de expansão das fake news. Então, na verdade, eu sou professora, né, para quem aí nos acompanha, né, quero dar meu boa noite aos internautas que acompanham essa live, pessoal de Palmeira das Missões, uma cidade que eu conheci quando eu fui deputada estadual, e tivemos uma presença forte aí na região, né, e eu de profissão sou professora e sou vereadora, né, estou no 3º mandato, já fui deputada estadual. O tema das fake news, ele é um tema novo, assim, para nós, né, relativamente novo, porque nos últimos anos surgiu esse processo, né, com o avanço das tecnologias, né, com a produção de pensamento e opiniões nas redes sociais, também junto com isso surgiram as fake news, né, as informações falsas, que são, na verdade, uma forma política, né, de construir, formar opinião na sociedade, mas que não tem como base a verdade e a ética, né. Então, a gente tem acompanhado muito o vereador Cláudio, embora a gente não seja da área, né, eu acho que o Zaço vai poder falar até melhor do que nós sobre esse aspecto, assim, técnico, mas aqui na cidade eu procurei convidar especialistas da área, né, convidei jornalistas de nível estadual, convidei analistas de redes sociais, de sistemas virtuais, né, e me aprofundei um pouquinho lendo
o processo da CPMI das fake news na Câmara dos Deputados, né, que nós temos uma integrante lá, que é a deputada Natália Bonavides, né, que é uma jovem do PT do Rio Grande do Norte, que integra essa comissão. E o que a gente percebe, né, que desde que se instituiu a CPMI das fake news no Congresso Nacional, começou, então, a surgir, né, a se revelar para a sociedade todo esse esquema que havia e que há ainda dentro dos meios digitais, principalmente através do WhatsApp, né, que é uma ferramenta que ela não é tão visível para a sociedade, mas que ela tem uma penetração muito grande, né, nas comunidades. Começou a se levantar todo esse processo, né? Então, aqui a gente acompanhou a CPMI das fake news, a gente acompanhou o debate que o Senado está fazendo, né? O Senado está produzindo uma legislação que ela impõe para que as plataformas digitais como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, elas também tenham um poder de fiscalização maior sobre perfis anônimos, perfis falsos, né? E a gente percebe também que, junto com a produção de notícias falsas, existe também um financiamento, né, dessa produção. Então, as eleições de 2018, né, onde o atual presidente Bolsonaro foi vitorioso, foi um exemplo, né, de um processo onde, através de uma forte rede, né, organizada e orquestrada, e através de notícias falsas, vinculadas principalmente aos candidatos oponentes, como foi o caso do professor Haddad, que era candidato a presidente, elas acabaram construindo uma vitória eleitoral para esse campo político que é mais fascista, que é avesso à democracia, né, que é um campo que tem toda uma caracterização de negação aos direitos humanos, né? Dada a ofensiva do próprio presidente Bolsonaro essa semana com relação a um jornalista, o comportamento que ele tem com relação aos jornalistas, com relação à mídia, isso já revela, né, um pouco da postura política que esse presidente tem com relação ao tema da comunicação, né? Então, nós produzimos uma audiência pública, onde nós trouxemos jornalistas, né, de nível estadual, especialistas, professores da universidade também, que coordenam os cursos de comunicação, e nós começamos a falar desse tema. Não é um tema fácil, né, de ser enfrentado no âmbito local, porque nós ainda estamos muito lentos, né, com relação à penalização, né, da produção dessas notícias, a própria identificação da produção dessas notícias. É muito difícil a gente ter acesso a esse submundo, né, que produz essas notícias e que faz com que elas circulem de forma muito veemente, mas eu entendo que a gente precisa produzir ações, né, ficarmos parados diante disso. E aí um dos palestrantes da audiência, ele comparou o tema das fake news como se fosse a pandemia do Covid-19, né? Ele disse assim, a sociedade já está infectada, né, das fake news, a sociedade já está convivendo, né, com esse vírus, mas e não há um remédio ainda contra isso. Então, ele falava muito assim, no sentido figurado, que uma espécie de vacina para as fake news seria a gente unir o tema da educação com o da comunicação, né? Então, educomunicação poderia ser um remédio para enfrentar, né, digamos, o efeito, né, dessa contaminação que já está na sociedade. Então, a nossa lei, né, também, com certeza atua também. A gente pensa que as nossas cidades podem começar a construir iniciativas que sejam educativas, né, campanhas educacionais, palestras chamando as universidades. Existem hoje uma série de páginas e agências de notícias que fazem checagem sobre a veracidade das notícias. Então, hoje a gente precisa orientar a população, porque a população, quando ela tem um smartphone, ela recebe conteúdo, recebe notícia, ela não tem esse filtro, esse olhar, essa preocupação, será que isso é verdade, será que não é? Ela recebe e ela já está passando adiante, né? Ainda mais se ela recebeu de um amigo, de um parente, então ela jamais vai achar que aquilo não é verdadeiro, né? Então isso se prolifera de uma forma muito rápida, né? E traz muito prejuízo para a democracia. Na pandemia, as fake news também ganharam uma dimensão muito potente, né? Negativamente potente,
porque houveram fake news de nível nacional, assim, que falavam de chá que curava o Covid, né? De enterros onde tinha tijolos dentro dos caixões, e por aí vai, né? Na nossa cidade a gente também viveu fake news dizendo que cada óbito no Hospital Centenário o prefeito declarava como de Covid, porque daí ele recebia recurso em cima de cada morte pelo Covid, e assim vai, né? Então, eu entendo que nós que somos parlamentares, né, nós que somos da esquerda, que temos um pensamento em defesa da democracia, da cidadania, nós temos uma certa obrigação de tentar enfrentar esse problema, né, que é uma chaga hoje no mundo atual, e que ainda nós estamos lentos, né, com relação a isso. Então, acho que é isso que eu queria inicialmente, né, talvez para não falar muito tempo aqui sozinha, queria começar provocando isso, né, dizendo que nós ainda não conhecemos o caminho exato, né, para identificar uma fake news, ainda não há um regramento também bem, assim, explícito na rede social, né, que permita, né, mas eu acho que nós estamos num momento também onde alguns movimentos em nível nacional estão favorecendo para que as pessoas se deem conta, né? Eu li uma pesquisa nos últimos dias que fala que cresceu muito, assim, a confiabilidade das pessoas com relação aos meios tradicionais de comunicação e acabou diminuindo um pouco a confiabilidade nas redes sociais. As pessoas se informam muito pelas redes sociais, mas onde elas têm mais confiabilidade é os meios tradicionais, jornal, televisão. Por que isso? Porque, de certa forma, a população já começou a se dar conta que a rede social é muito boa, ela é muito dinâmica, mas também ali nem tudo está filtrado, né? E ali ainda parece ser uma terra meio sem lei, né? As coisas são ditas e fica por isso mesmo, né? Então, um projeto de lei que penaliza fake news, ele não está protegendo os políticos, né? Ele está protegendo a cidadania. Ele está protegendo que o cidadão, que a cidadã possam ter o direito à informação, né? A informação é um direito universal para as pessoas. E como é que a gente faz para que o cidadão não receba uma informação falsa? Sendo que isso pode trazer dano à sua vida, à sua saúde, enfim, dano emocional. Então é muito difícil, né? Mas a gente está, digamos assim, dando um passo, né, vereador Cláudio? Buscando que esse tema seja debatido na sociedade, que as pessoas percebam a importância dele, né? Não é uma questão de, como muitos aqui, os opositores, né, ao projeto, disseram que seria um cerceamento da liberdade de expressão, né? Exatamente. E não tem nada Aqui a ver também. com isso. Alguns disseram assim, e agora todos vão ter uma mordaça, ninguém pode criticar o prefeito, ninguém pode falar nada, que aí é fake news. Não, gente. Opinião política, todos nós temos, e isso é da democracia. A gente pode discordar, pode criticar, pode opinar, pode divergir, deve, isso é da democracia. A gente não está falando de opinião política, a gente está falando de notícia falsa. E ela não é produzida por acaso, ela é intencional, né? Exatamente. Então a gente tem que separar as coisas, senão aí os mentirosos começam a se fazer de vítima e parece que a gente está cerceando o direito da expressão, né? E é pelo contrário, né? Aí também e contribuindo. Exatamente. E a vereadora falava ali que nós estamos meio que tateando, assim, estamos buscando o caminho, mas isso é porque eu acho que nesses últimos, vamos dizer aí, nos últimos 5 anos, foi o boom do fake news. Então, neste momento, assim, nós ainda estamos sofrendo o dano das fake news. Eu acho que é bem aceitável a comparação da fake news com o Covid, porque nós também estamos sendo assolados pela pandemia e, ao mesmo tempo, estamos buscando a vacina. Então, nós também estamos sofrendo os danos da fake news e, ao mesmo tempo, estamos buscando, entre aspas, também uma vacina, né? Então, é nesse sentido. Gostaria de dar boa noite aí para o Enemar, para a Giovana, para a Crisley, para o Adriano, aí da assessoria aí que também está nos acompanhando, enfim, para todos os internautas. Zaço, é contigo, então vamos ouvir agora a voz de um jornalista, tá? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando na live.
dar boa noite para o vereador Cláudio Minheiro e para a vereadora Ana Afonso, né? Antes também parabenizar tanto o Cláudio Minheiro quanto a Ana pela aprovação dos projetos de lei, né, em relação às fake news. Acho que o Cláudio foi, e a Ana teve alguns ali que votaram a favor das fake news, foi mais ou menos isso, né? Tá bem. É da democracia, né? Mas, bom, mas parabenizar vocês pela iniciativa dos projetos, né? De estar levantando esse debate, porque é um debate que, bom, que está nacionalizado, mas que é importante que a gente faça esse debate também nos nossos municípios. Então, acho que muito da importância da iniciativa desses debates, de estar levantando a parte, porque o projeto de lei, ele força um debate na cidade, né? Então, essa iniciativa de vocês, ela é primordial por isso, por levantar este debate. Eu não vou me ater muito a termos técnicos e tal, porque é um debate mais, né, tipo, ficaria um debate mais maçante e tal. Mas como a vereadora Ana disse, a fake news, ela é algo intencional, digamos assim. O conceito é um conceito ainda aberto, né? Não tem lá um conceito tão fechado do que seria fake news. Algumas pessoas diriam, se é fake, não é news, tipo assim, se é falso, então não é notícia, né? Mas de qualquer forma, o que a gente entende e tal é que, para ser de fato uma fake news, necessita de uma intencionalidade. Então, assim, não é simplesmente uma opinião, não é uma fake news, é uma opinião, né? A pessoa, um artigo de opinião, onde a pessoa dá a opinião dela. Por mais que a gente julgue aquela opinião absurda, de algum aspecto, ele é uma opinião, né? Ele não está abarcado como uma fake news, é uma opinião. Um jornalismo muitas vezes mal feito, mal cuidado, um título que a gente pode chamar de título encampado, quando o título é muito forçado e tal, não é uma fake news, é um jornalismo mal feito. A fake news, ela passa por uma intencionalidade, né, de você criar uma notícia falsa, escrever uma informação falsa com técnica de redação jornalística, escrever como se fosse uma notícia. Então, na fake news, tu escreve da forma como você escreveria uma notícia, né, para que se tenha essa confiabilidade que o jornalismo foi construindo, né? Então, a pessoa lê aquilo dali como uma notícia. Então, a fake news seria mais ou menos isso. E essa questão primordial de entender como algo intencional, né? Como algo escrito, redigido daquela forma, com o objetivo de mentir, com o objetivo de enganar, né? De criar alguma situação, geralmente por alguma motivação política ou econômica, alguma coisa nesse sentido. Que riscos isso tem para a democracia, né? As democracias mais consolidadas, e o Brasil ainda é uma jovem democracia, a gente tem aí 30 anos de redemocratização, né? Mas as democracias mais consolidadas, elas têm imprensa livre e imprensa plural, né? O Brasil tem uma imprensa livre, nós não temos mecanismos de censura, né, esse tipo de coisa, e não tão plural. E isso nos coloca algumas limitações na nossa democracia. A gente ainda tem alguns oligopólios, né? A gente muitas vezes parte da sociedade não tem vozes na imprensa. Isso nos coloca, e isso para a democracia é uma limitação, né? Mas quando a informação não é verídica, quando ela é realmente falsa, aí a situação é pior ainda, porque aí a situação é de, bem, se as pessoas estão se informando com informações que não são reais, né, se elas estão julgando, entendendo, por exemplo, uma determinada política pública a partir de algo que não é verdadeiro, a opinião dela sobre os acontecimentos políticos, acontecimentos econômicos e tal, vai ser uma opinião viciada por uma informação que não é verdadeira. A Ana
conhece talvez a realidade do Hospital Centenário aí, aqui em São Leopoldo um pouco melhor do que eu, por ser da cidade, né, e tal, mas eu trabalhei, antes de estar na prefeitura, eu trabalhei alguns meses no hospital, e uma fake news, que certamente, para além dessas mais, né, tipo, mais viajadas, mas uma fake news que certamente, duas fake news, certamente influenciaram muito a visão das pessoas sobre a pandemia, e que a gente é até hoje seguidamente contestado, porque as pessoas têm a visão da pandemia a partir daquelas fake news, para citar de exemplo, é de que, por exemplo, o hospital ou a prefeitura, ou em outras versões, os governos dos estados recebem um determinado valor para cada morte de Covid. Né? Uma outra, muito... E aí, nesse caso, as pessoas acham que, bem, se a prefeitura recebe, se o estado recebe um número, esse número que está sendo divulgado de, sei lá, quase 120 mil pessoas no Brasil inteiro não é um número verdadeiro. Então, ela altera a percepção dela sobre a pandemia a partir de algo que não é verdade. Né? A gente teve, por exemplo, uma fake news muito conhecida da questão do que ficou chamado como kit gay, né? A pessoa ela pode ter uma opinião até conservadora, e da visão dela, por exemplo, de que a escola daqui a pouco não deva debater determinados temas. É uma opinião daquela pessoa. Mas se aquela opinião é motivada por uma informação que não é verdadeira, como, por exemplo, assim, estão distribuindo tal do kit gay nas escolas, coisa que nunca aconteceu. A Ana da área da educação conhece bem isso. A opinião dessa pessoa, por mais que seja uma opinião conservadora, vai ser uma opinião viciada. Não vai ser uma opinião... E essa opinião viciada, baseada em mentira, em última instância, talvez ela possa até ferir a democracia de morte. Né? Claro que as democracias mais sólidas, como eu falei, além da imprensa livre e plural, ela precisa de fontes de informação confiável, né? Eu trabalhei um tempo, comentava com o Cláudio e antes com o Alisson mais cedo e tal, eu trabalhei um tempo no IBGE. Se, por exemplo, o IBGE produz muita informação, não tanta notícia, mas muita informação. Se a informação que sai dali, que determina todas as políticas públicas, não for confiável, né, você contamina a política pública. Né? Se um vereador, e alguns votaram, por exemplo, lá em 2016, 2015, quando estava se debatendo as atualizações dos planos municipais de educação, né, que não podia ter a palavra gênero, né, motivado por uma fake news. Não podia ter a palavra gênero em nenhum lugar, gênero alimentício, não, tira isso daí, né, tipo, não podia ter a palavra gênero nos planos municipais de educação. No momento em que até mesmo representantes eleitos democraticamente pelo povo se contaminam com esse tipo de informação, disseminam esse tipo de informação, eles estão comprometendo as políticas públicas, né? Eles estão transformando num processo viciado, né? Eu acho que assim, a gente está muito incipiente ainda nesse debate. O que tem sido feito para combater as fake news por parte das redes sociais ainda é muito no começo. A gente tem alguma coisa ali do Facebook, alguma coisa do Twitter, o WhatsApp talvez o local onde menos se consegue evitar que ela se propague, né? O WhatsApp permitia que uma informação fosse compartilhada, com uma mensagem fosse encaminhada para 200 e tantas pessoas. Hoje essa mensagem pode ser encaminhada para 5. É o que eles puderam fazer, talvez, mas eu acho que eles podiam fazer muito mais, né? Que é exatamente para evitar a velocidade dessa propagação. A gente tem alguns sites, a gente tem algumas experiências
de denunciar sites de denunciar empresas que financiam sites de fake news. E a gente tem a CPMI das fake news no Congresso Nacional, que levantou esse debate no Congresso, mas que também, acho que por um pouco de... A mesma maioria dos deputados que estão ali, até muitos bem-intencionados, tem limitações com o debate, né? Tem limitações de como acompanhar o debate, porque é muito novo, e porque também muda muito rápido, né? Aquilo que a gente debatia sobre redes sociais de 2 ou 3 anos atrás, hoje vale muito pouco, porque o algoritmo é outro, porque a forma de trabalhar nas redes sociais é outra. Vocês devem ter feito campanha em 2016 com um cenário nas redes sociais e que agora mudou completa, e que está muito diferente agora, 4 anos depois. E assim como a gente tem que estar se atualizando para compartilhar campanha, informações, né, tipo, falar sobre os mandatos, falar sobre o que prestar contas para a população, também existe essa necessidade de estar tentando melhorar esses mecanismos para evitar essa disseminação de fake news. Então, assim, acho que para a gente começar o debate é isso. Tipo, fake news é um risco para a democracia, fake news é intencional e a gente precisa tomar corpo nesse debate para evitar que isso contamine a opinião que as pessoas têm sobre a própria democracia, né? Porque isso não coloca a democracia em risco. Exatamente. E as pessoas, na grande maioria, elas entendem como democracia o direito de votar, né? Tipo, as pessoas só lembram que tem democracia quando tem eleição. E não é, né? A democracia nós vivemos e convivemos com ela todos os dias. Nós só estamos aqui fazendo esse bate-papo, porque nós estamos num regime democrático, senão nós não estaríamos aqui, né? E, tipo assim, as nossas escolhas, elas são permitidas porque nós estamos num lugar onde se vive a democracia. Então, a democracia, o princípio da democracia, ela é a liberdade, né? Não ao viés da libertinagem, mas ela é a liberdade. E muitas pessoas, elas tropeçam nessa liberdade e acabam extrapolando, né? Daí vem este papinho que também é um papo distorcido, de que estão colocando uma mordaça, de que estão terminando com a liberdade de expressão e não sei, e pelo contrário, é para manter a liberdade de expressão, é para ter um compromisso com a verdade, é para ter a liberdade de poder falar, de poder dar a sua opinião, desde que essa opinião não vá lesar as próprias famílias, a própria sociedade, as instituições, às vezes as empresas, às vezes grandes investimentos, e daí também vamos ir para o campo da política, que é onde a gente está vendo que a maior intenção é a questão da política, e no final que não vá lesar o nosso próprio sistema, o nosso próprio regime democrático. E também tem uma coisa assim, que a nossa legislação, também os nossos legisladores, né, e as nossas cortes nacionais, elas também estão pensando como é que resolvem esse problema, porque a nossa legislação, ela ainda não está com um pulso muito firme para combater as fake news. E daí, neste inteirinho aí, quem produz intencionalmente as fake news vai atuando meio que livremente. O Osaço disse assim, para começar o debate, né, já estamos começando e quase terminando. Começando e quase terminando o nosso debate. Mas fique à vontade aí para você fazer mais as colocações. Sem dúvida, né? Tá iniciando porque a gente pode vir a nos encontrar aí numa outra live, num outro momento, né? Daqui a pouco a gente pode, tão logo passe essa pandemia, pensar também aí um debate em auditórios, pensar em audiências públicas, como já foi realizada aí, uma boa ideia para daqui a pouco a gente fazer aqui na cidade de Palmeiras das Missões e tantas outras cidades, audiências públicas para tratar, então, esta questão. Mas fique à vontade, Zaço, aí, para fazer mais colocações. A Ana, não sei se está conseguindo, aí a vereadora, não sei se está conseguindo, a Ana Afanso, mas fique à vontade. Sim, estou te ouvindo.
Deu uma cortada. Deixa eu... Deu a palavra, eu fiquei meio em dúvida. Não, mas eu tô te ouvindo agora. Tá. Não, eu achei muito interessante, assim, a fala do Zasso, né, porque ele vai complementando, assim, essa ideia, e eu acho também, Cláudio, que quando a gente se dispõe, né, a fazer o debate sobre as fake news, a gente está recolocando, né, o debate da comunicação no centro, né, da construção da democracia e da cidadania, né, porque a comunicação, ela tem um papel muito importante, né, ela, muito embora a gente tenha um perfil de comunicação, assim, hegemônico no país, né, e toda uma característica, né, desses meios mais tradicionais, mas uma coisa importante, assim, que surgiu com esse advento, assim, das tecnologias, foram também as mídias alternativas, né? E eu acho que isso contribuiu muito, deu mais espaço, né? Eu sou totalmente a favor a essa ampliação de espaço que a gente ganhou, né? Não só nós, vereadores, mas o cidadão e a cidadã comum, né? A gente tem o nosso perfil, a nossa página, a gente opina, a gente fala. Hoje nós temos, né, uma construção de pensamento que é mais pública do que antes, né? Parece que antes só falavam quem eram os comunicadores, né? Só falavam os jornalistas e nós éramos os espectadores. E desde que o advento das redes sociais assim foi evoluindo, a primeira sensação assim que eu tive foi pensar assim, nossa, eu agora posso escrever a minha própria fala sobre as coisas, também posso produzir uma ideia, né? Só que a gente está falando de ideia, a gente não está falando de notícia, né? Notícia é outra coisa, notícia a gente fala de um fato, né? Então, aqui também, Zaço, rolou, né, uma discussão, assim, tipo, notícias falsas, né? O Sindicato dos Jornalistas, ele falou assim, não, se é notícia, não é falsa, né? Ele já vinha com o conceito. E aí ele falava assim, enfim, a gente foi evoluindo, né? A gente também demorou para chegar num conceito e a gente acabou tratando na nossa lei assim como informações falsas, né? Não como notícia falsa, porque tem uma diferença, né? E a gente foi também ali lapidando um pouco esse conceito. Ali falou do news, eu também achei interessante, né? Que já nem é tão novo assim, né? Então, na verdade, é difícil assim para o imaginário popular a gente compreender, né? De primeiro plano, assim, o que a gente está falando, né? Muitas radas vão dizer que a gente está censurando, mas também muitas pessoas que não estão mal intencionadas, elas vão pensar, então, agora eu tenho, se eu falar uma coisa que na verdade é uma fake news, e aí eu vou... Isso. Mas nosso objetivo, assim, central não é a penalização. Claro que quem elabora uma noção falsa, ele não faz isso por acaso, e ele tem... Mas aí aquele cidadão... E eu compartilhei, eu juro que eu não sabia que para você penalizar essas burras. Compartilhou uma notícia que vai ser criminalizado. O que a gente quer promover, né, Cláudia? A gente quer promover sobre as coisas, né? Que a pessoa, quando recebe assim, nossa, né? Vou lá no Google News, ela tem uma característica, o Zaço falou bem, né? Assim, bem, né? Alta, né? Ela, a pessoa dizendo, disparando, né? Exatamente. Tá cortando um pouco a tua fala, Ana Afonso. Gente, eu desculpa se eu às vezes estou meio saindo e voltando. A minha internet não está muito... Não está. Muito.
É um pouco, não, mas deu para acompanhar, mas ela tá cortando. Deu para pegar. A ideia cortou. a gente conseguiu. Mas assim, ó, tem uma coisa que você falou, e eu acho muito importante, esta questão, o avanço tecnológico possibilitou a democratização da comunicação, né? Agora não é só o jornalista quem fala, eu também falo, eu também escrevo, eu dou minha opinião mais publicamente. Então, quando a gente pensa uma lei que combate a fake news, a gente quer justamente proteger, né, e fortalecer essa democratização dentro da comunicação, antes que tudo fique muito deturpado e daqui a pouco a gente perca essa voz, a gente perca esse espaço, perca no sentido de perder a credibilidade mesmo, de fato, de que nós vamos só papagaiar, ninguém vai dar credibilidade, né? Só vai valer aquilo que está no rádio e aquilo que está na TV. E não, tem outros meios que podem fazer, ser um canal de comunicação, um canal de notícia e um canal de informação verdadeira. Mas, meus companheiros, já estamos finalizando, né? O tempo se vai, né, Cláudio? O tempo se vai. Mas foi um prazer, então, poder receber vocês aqui, a gente bater um papo um pouquinho, e daqui a pouco a gente pode pensar um segundo momento, um terceiro, um quarto, para a gente debater sobre esse assunto. E eu já fiquei com a tua ideia, então, Ana, de tão logo passa essa pandemia, daqui a pouco pensar uma audiência pública aqui em Palmeiras das Missões também, sobre esse tema aí, tá? Vou deixar um espaço, então, para vocês fazerem as considerações finais aí de vocês. Tá bom. Zaz. Bom, eu vou começar, não sei se o Zaz ou eu primeiro, vai, então, Zaz. Achei que era na ordem. Então vai tu agora primeiro e daí eu fecho. Não, tranquilo, daí a Ana fecha. Assim, gente, só tem uma coisa que é importante, assim, tipo, a comunicação, a gente tem que entender que ela é também um direito humano, tá? E quando se entende ela como um direito humano, se entende como um direito de informar, de se comunicar e de ser informado, né? Dentro da comunicação, a Constituição brasileira tem um capítulo inteiro sobre a comunicação, parte desse capítulo não regulamentado até hoje. Tá? A internet, ela possibilitou uma coisa que antes a comunicação a gente dizia que era uma comunicação todos, que é um a gente é um polo emissor para todo mundo, e hoje na internet a gente tem uma comunicação todos, né? Todo mundo fala, todo mundo recebe ao mesmo tempo. Isso nos colocou, isso nos tirou muito do filtro, né? Tipo, por exemplo, até o nosso filtro como jornalista. A gente recebia uma informação, a pessoa ligava para a rádio ou mandava uma notícia para o jornal, o jornalista ali pegava, filtrava, via o que daquilo dali era, não tinha a ver, não sei o que daquilo, os interesses, mas fazia esse filtro. Né? Hoje, muita gente consegue romper essa barreira com muito conteúdo muito bom, né? Mas também abre espaço para pessoas não tão bem intencionadas mesmo, né? Hoje a pessoa, se ela quiser produzir uma notícia falsa, ou atacar a reputação de alguém de uma forma totalmente não uma forma ruim e tal, basta ela ter um celular e uma conexão com a internet, né? Que ela pode publicar da forma que ela quiser. Claro que ela também pode sofrer crítica por isso e tal, mas a nossa responsabilidade com a internet, e falo isso como comunicador, mas como cidadão também, que usa as redes sociais, que se comunica pelas redes sociais também, a nossa responsabilidade aumenta muito mais. E também as pessoas passaram a estar ali, né? Tipo, antes tu não tinha tu escrevia no jornal, bom, tu ia saber o que as pessoas acharam daquilo, se alguém ligasse para o jornal, se alguém mandasse uma carta para o jornal, alguém que talvez te encontrasse na rua e te conhecesse. Hoje você coloca alguma coisa na internet e vai alguém ali faz um comentário, e é muito fácil fazer um comentário atrás da tela de um computador, né? Às vezes até xinga, às vezes até num nível que não deveria ser feito.
Mas a pessoa bem intencionada, a pessoa que quer acompanhar a política, a pessoa que quer acompanhar a economia, futebol, esporte, a pessoa hoje ela tem esses meios para acompanhar, né? Hoje, mas, por exemplo, tanto o mandato do vereador Cláudio Mineiro quanto o mandato da vereadora Ana Afonso, tu tem na internet o meio de se comunicar e de divulgar as ações do mandato, né? Há um tempo atrás, talvez não teria todos esses meios, ia depender do jornal publicar uma nota, ia depender da rádio dar alguma notícia, né? Hoje você se pode fazer essa comunicação e o eleitor lá que votou no Cláudio Mineiro, que votou na Ana Afonso ou em qualquer outro vereador, se quiser acompanhar o que o seu vereador, fiscalizar o que o seu vereador está fazendo, tem essas condições nas ferramentas que vocês criaram, por exemplo, nos mandatos de vocês. Então, assim, ampliou isso amplia a responsabilidade e isso também abre espaço para algumas pessoas, como eu falei, não bem intencionadas, viciarem esse processo, né? Mentirem até mesmo sobre esse processo. A pandemia está aí com vários exemplos, a Ana trouxe alguns, as eleições de 2018 teve outros vários exemplos, né? Algumas coisas que até hoje circulam por aí, e o nosso desafio daqui para frente é como punir esse tipo de gente mal intencionada, e também como fazer com que esse tipo de gente, por exemplo, não ganhe dinheiro com isso. Como fazer que as plataformas que a gente usa para divulgar se comprometam a não deixar que esse tipo de notícia seja compartilhada. E o que vocês estão fazendo nos seus municípios, né, de levantar esse debate a nível municipal, a nível regional, é de extrema importância. Né? Então, acho que eu queria terminar com um parabéns. A gente já parabenizei no início, parabenizando agora no final também, porque vocês, quando levantam esse debate, vocês se mostram comprometidos com a democracia, tá? E com a pluralidade, porque nós somos de esquerda, mas se uma pessoa é de direita, ela tem o direito de ser informada com informações confiáveis, até para formar e melhorar, até, quem sabe, a sua visão de mundo que seja de direita, um direito dela. Que essa visão seja mais conservadora aqui e ali, tudo bem. Né? Só que o que vocês estão fazendo é fortalecer com que até mesmo essas pessoas recebam informações confiáveis para formar o seu juízo. Né? E aí, bom, se chegar num processo eleitoral, comprar um produto de uma empresa, qualquer coisa nesse sentido, que faça com informações confiáveis. Né? Então, é importantíssimo esse debate que o Cláudio Mineiro está promovendo hoje, e importantíssimo esse projeto de lei que vocês aprovarem, desde o Palmeiras das Missões para a questão depois. Muito bem. Obrigado, então, Zaço. Agora, então, a nossa vereadora, então, Ana Afonso. Bom, eu vou ser muito rapidinha, assim, só para me despedir mesmo, né? Quero te parabenizar, Cláudio, tu como companheiro, né, como vereador, assim, por tu teres introduzido esse tema aí em Palmeiras das Missões. Tenho certeza que o teu mandato faz muita diferença, né? Trazendo um tema tão atual, né? E provocando, né, a cidade, a sociedade onde vocês estão inseridos, a gente refletir, né, sobre toda essa problemática e a gente também pensar formas de superar, né, esse problema. Eu sei que o momento da pandemia não ajuda muito em razão desse contato que a gente está fazendo mais virtual, mas eu tenho certeza que passado esse momento a gente vai poder elaborar campanhas nas nossas cidades, né, palestras, os estudantes, os jovens, pensando, né, casada com a comunicação, a garantia do humano, né, e também o acesso né, sobre a ética, como isso fortalece e humaniza mais a sociedade, né? Então, tu sempre com a gente, tudo que tu precisar, assim que eu puder colaborar, a gente está aí para indo juntos, né? Mesmo tão distantes, assim, geograficamente, essas ferramentas nos deram
certinho, mesmo longe. Obrigada, Zaço, também pela tua contribuição, estar aqui com vocês nessa noite. Eu vou, então, me despedir, porque eu começo agora às 8 horas, né, com uma candidata lá de... Mas eu quero... te desejo uma boa luta, uma boa jornada aí com a companheirada, e que 2020 Obrigado. seja um ano importante, né, para nós da classe trabalhadora, para a gente avançar, né, conquistar direitos e pensar as cidades a partir desses pilares, né, no caminho que a gente está construindo. Muito bem. Obrigado, então, vereadora, e obrigado ao Zaço mais uma vez, e parabéns também aí pela lei aprovada, vereadora Ana Afonso. Seguimos firme na luta, então. Tá? Isso, uma boa firmes. noite. Boa noite a todos que acompanharam. Boa noite. Tá bom.